Bem-vindo de volta ao nosso estudo do Apocalipse aqui no canal O Outro Rodrigo Silva. Hoje vamos mergulhar na primeira das 7 cartas, a mensagem que foi enviada à igreja na poderosa cidade de Éfeso. Vamos dar uma olhada nos elogios, na crítica surpreendente e na promessa transformadora que Cristo fez para eles. Então, vamos continuar o nosso estudo do livro do Apocalipse? Com toda certeza, a mensagem para Éfeso é simplesmente fascinante e olha, tá cheia de lições para a gente hoje. É o ponto de partida perfeito. Para a gente começar, a primeira coisa é entender o cenário. Éfeso não era uma cidadezinha qualquer. Ela ficava a uns 100 quilômetros de Patmos, onde João estava exilado, e era nada mais nada menos que a maior e mais importante cidade da província romana da Ásia. Uma verdadeira metrópole, um centro de poder político, comercial e, principalmente, de um paganismo muito influente. Exato. E ser cristão ali, olha, era um desafio diário. Pensa bem, a cidade sediava os Jogos Panjônicos, o que já atraía uma multidão. Tinha uma pressão constante para adorar o imperador como se fosse um deus. E para completar, Éfeso era um polo de artes mágicas, de superstição e tinha uma fama terrível por sua imoralidade. Era um ambiente bem hostil para a fé cristã. E bem no coração de tudo isso pulsando estava o Templo de Ártemis, ou Diana para os romanos. Era uma estrutura, gente, colossal, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Mas a influência dele ia muito além da religião. O templo funcionava como um dos maiores bancos da época, e olha que curioso, ele oferecia asilo a criminosos. Quem conseguisse chegar lá dentro estava protegido pela deusa. A reputação da cidade era tão, mas tão ruim, que o filósofo Heráclito, que era de lá, chegou a dizer que seus habitantes só mereciam mesmo ser afogados. Isso nos dá uma dimensão do ambiente, né? E o fato de uma igreja cristã não apenas nascer, mas florescer, prosperar num lugar desses, torna a sua história ainda mais impressionante. E o mais incrível de tudo é que Cristo vê tudo isso. A mensagem que ele manda começa com elogios, e eles vêm daquele que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Essa imagem é muito poderosa, nos mostra que ele está presente, caminhando entre as igrejas, com um conhecimento íntimo, completo da situação de cada uma. Absolutamente nada escapa ao olhar dele. E as qualidades que Cristo elogia são, nossa, de tirar o fôlego. O trabalho deles, que no grego é kopos, não era um esforço qualquer. Significava um trabalho que leva à exaustão, sabe? Eles eram perseverantes e, o que é crucial, eram doutrinariamente sãos. Eles testavam os falsos apóstolos e odiavam as obras dos nicolaítas. Isso levanta uma questão importante. Se odiar as obras dos nicolaítas era um ponto a favor da igreja, quem eram esses caras? O que exatamente eles ensinavam que era tão prejudicial ao evangelho? Basicamente, os nicolaítas eram um grupo que defendia um certo jeitinho, um compromisso com a cultura pagã. Eles ensinavam que os cristãos podiam, sim, participar de festas idólatras e de toda a imoralidade que vinha junto só para se encaixar na sociedade. O nome nicolaíta, em grego, significa aquele que conquista o povo, o que faz um paralelo interessante com Balaão, que também levou o povo ao pecado através desse tipo de compromisso. Então, a igreja de Éfeso estava de parabéns por resistir a essa heresia. Eram trabalhadores, perseverantes, fiéis à doutrina, parecia a igreja perfeita. Mas, apesar de todos esses elogios, Jesus tinha uma queixa muito séria, que era o ponto central de toda a mensagem. Deixaste o teu primeiro amor. Essa é uma das acusações mais fortes de toda a Bíblia. Todo aquele trabalho, toda a ortodoxia doutrinária, toda a resistência à heresia, tudo isso ainda estava sendo feito, mas o motor principal, sabe, aquele amor fervoroso, apaixonado por Cristo e pelos irmãos, estava se apagando. E aqui está o perigo que eles enfrentavam. A religião deles estava se tornando legalista, fria. Na luta para manter a doutrina pura, eles acabaram se tornando duros, críticos e, talvez até sem amor, ao corrigir os outros. Estavam perdendo o equilíbrio entre a verdade e o amor. Mas Cristo nunca aponta um problema sem oferecer a solução. Ele não os deixa desamparados, de jeito nenhum. Ele apresenta um caminho claro, com 3 passos bem práticos para a restauração completa desse amor. A solução de Cristo vem em 3 ações claras. Primeiro, lembra-te. No grego, a ideia aqui é de continuar lembrando, de manter viva na mente a paixão que tinham no início. Segundo, arrepende-te, que é uma virada decisiva, uma mudança de direção. E terceiro, pratica as primeiras obras, que são o resultado natural daquele primeiro amor sendo restaurado. E a advertência severa.
Se a igreja não se arrependesse, Cristo removeria o seu castiçal. Isso não significa a perda da salvação individual, mas que a igreja, como instituição, perderia a sua função, o seu propósito. Deixaria de ser uma luz para Deus no mundo. Afinal, uma igreja sem amor é uma luz apagada. Mas a mensagem não termina com uma advertência, não. Como em todas as 7 cartas, ela termina com uma promessa gloriosa, uma esperança incrível para aquele que persevera e vence, mesmo dentro de uma comunidade em dificuldade. Comer da árvore da vida, uau, que promessa! Isso é uma referência direta ao Jardim do Éden. É a promessa da reversão da queda, do acesso à vida eterna que a humanidade perdeu. É a restauração completa da comunhão com Deus no paraíso, uma promessa de um valor que a gente nem consegue calcular. Isso tudo nos deixa com uma pergunta fundamental, que ecoa através dos séculos, né? Como é que nós, hoje, podemos manter a integridade da fé, defender a verdade do Evangelho e, ao mesmo tempo, cultivar um amor fervoroso por Cristo e pelas pessoas? Essa é a tensão que todo cristão precisa aprender a equilibrar. Essa nossa jornada pelas 7 igrejas está apenas começando. A história de Éfeso nos ensina sobre o perigo de um coração correto, mas frio. A nossa série vai continuar e no próximo estudo vamos analisar a mensagem à igreja de Esmirna, a igreja sofredora. Fiquem ligados nos próximos capítulos. A gente espera que esta análise tenha sido esclarecedora. Para não perder o estudo sobre Esmirna e as outras igrejas, fica o convite para se inscrever no canal e ativar as notificações. E se este conteúdo foi relevante, compartilhe com os amigos. Continue com a gente nesta jornada pelo Apocalipse.